Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado toda semana aqui no MIS, Museu da Imagem e do Som, uma parceria da PUC com o MIS, uma parceria já de muitos anos, com o Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência da PUC São Paulo, o programa que também já tem algumas décadas, né? E a cada semana a gente traz, às vezes, professores do programa ou professores de outras instituições que são, de certa forma, associados, que nos acompanham há muito tempo. Nós temos hoje novamente o professor Luiz Carlos Menezes, professor da USP, da Física da USP, que tem uma longa carreira, foi tema de um nosso programa Nova Estela, com a história do como é que o Menezes chegou onde ele chegou, né? Com muitas diversas formações em várias culturas e vários locais. E nós convidamos o Menezes para retornar ao Nova Estela para um tema extremamente importante, né? Que são os caminhos da ciência e do ensino da ciência nesse novo século milênio, né? Tão complexo, tão interligado, tão conectado. E afinal, né, como é que fica a nossa educação, como é que fica a cultura científica, né? Agora tenho ouvido falar um pouco da cultura científica do Brasil, ou se a gente precisa desenvolver uma cultura científica. Muito bem-vindo novamente, Menezes. Como é que você quer começar a abordar esse tema tão complexo? Eu tenho paixão por ambos os lados, por assim dizer, da ciência, tanto na sua intervenção na vida prática, na ciência aplicada, que vira telas LED, que vira computadores, iPhones e que tais, e, portanto, transforma a vida humana. Profundamente. Uma criança como o meu neto, que está começando a escola, tem a idade das redes sociais. E quem está entrando na faculdade tem a idade da internet. O que será do mundo quando meu neto tiver na faculdade? O que será profissão, o que será ocupação, o que será trabalho? Quer dizer, as máquinas e sistemas fazem quase tudo. Trabalhar há de ser fazer o que as máquinas não fazem. Para o que é preciso saber, quem sabe, produzir máquinas e sistemas e ter o que as máquinas e sistemas não têm, que é critérios práticos, éticos e estéticos. E como é que você desenvolve numa escola, nos fazeres, critérios éticos e estéticos? Então, veja, a ciência tem a ver tanto com essa profunda transformação do mundo. Eu mencionei as telecomunicações, podia mencionar qualquer aspecto. Uma fábrica hoje não tem mais o proletariado industrial em que Marx depositou a tocha olímpica da transformação social, foi trocado por robôs. Literalmente. Há umas 2, 3 décadas atrás, quando abriam os portões das grandes indústrias automobilísticas, é aquela massa de centenas de milhares. Acabou. Então, o mundo do emprego do ser humano como apêndice da máquina, que é muito lindamente expresso no Tempos Modernos do Chaplin, em que ele, de tanto apertar aqueles 2 parafusos, tocava o sinal, ele saía na rua fazendo assim ainda. Acabou. Quer dizer, os soldadores, tudo, são todos autômatos. E os tornos e fresas são controlados por um software sofisticado, que fazem a modelagem e tal. Então, nós estamos no mundo das impressoras 3D, no mundo das fresas completamente automáticas. Então, trabalhar nesse mundo é permanentemente reinventar esse mundo. E vai ser preciso reinventar muito, porque esse processo para o qual você não tem retorno produz o que hoje
se chama de exclusão, mas na realidade é um desemprego estrutural. Exclusão não é uma malvadeza qualquer de quem está no poder. A exclusão é uma circunstância natural quando o trabalho braçal ou repetitivo é trocado por máquinas e sistemas. Ora, a ciência que é parceira desse processo, que produz ela também traz uma belíssima compreensão do mundo. Estar vivo hoje, nesse século XXI, nos dá o privilégio de olhar o mundo 14 bilhões de anos para trás. 13,8 para ser preciso, tá certo? E compreender como é que evoluiu o próprio cosmos, como é que emerge a vida, como da vida surge o ser humano. Então, os problemas que nós estamos vivendo agora são graves, e nós temos pouca solução para a questão social. Então, essas trágicas migrações do norte da África e do Oriente Médio para a Europa, isso tudo nos choca, como nos choca a malvadeza da miséria nesse país. Quer dizer, eu saio de casa, para chegar na primeira estação de metrô, são umas 5 ou 6 quadras. É impossível chegar na estação de metrô sem ter que saltar por jovens largados no meio da rua. Nós temos que fazer quase um calo moral para não sofrer com essa malvadeza. Então, eu estou falando dos outros, falando de nós também. Repensar esse mundo depende de uma visão de mundo. Não dá para ter essa visão de mundo sem um profundo conhecimento da forma com que produzimos, das técnicas, das ciências. Então, tem um lado da ciência que tem a ver com esses fazeres concretos, com as profissões do futuro, que é conceber máquinas e seu uso, etc., e o repensar do incorporar essas massas hoje excluídas ao mundo da produção, da cultura e tal. E a ciência, por descortinar a aventura humana, a aventura cósmica, nos permite essa graça de dizer, pô, que beleza, né? Você olha para trás uma centena de gerações, tá certo? E você está na pré-história, tá certo? E você vê essa evolução e olha o futuro com inquietação, mas também com enormes potencialidades que a própria ciência e tecnologia nos permite. Então, aprender a ciência é estar presente nesse mundo. Estar presente nesse mundo de conhecimento e de técnicas e não ser simplesmente um usuário desse mundo. É ser um partícipe. Né? Quando eu olho um sinal, utilizo um celular que me põe em contato com toda a cultura do mundo. É só aplicar 3 botões, você pode ver a imagem de um satélite em órbita de uma protogaláxia, feita há minutos atrás. Então você tem toda a cultura científica, humanística do mundo às mãos. Esse novo recurso pode transformar a educação profundamente. Quando nós entendemos que educar não é transmitir a nossa sabedoria, mas descortinar, aprender, como se diz na internet, a navegar no conhecimento. E a cultura científica e tecnológica pode se juntar na cultura humanística para uma educação para a autoria, para a criação, para repensar convívios sociais. Né? A velha família nuclear, pai, mãe, filho no sobradinho, isso é invenção da industrialização inglesa, tá certo? O mundo pós-industrial, as relações amistosas e amorosas, familiares, estão ganhando um outro contorno. Então, veja, eu não vejo, em nenhuma hipótese, a ciência apartada das demais culturas, artístico-literárias, humanísticas, filosóficas, mas não dá para desenvolver nenhuma dessas culturas sem a ciência. Como é que eu posso filosofar hoje sem olhar a origem e evolução do universo? Ou o futuro da vida? Se eu sei, olhando o diagrama Hertzsprung-Russell,
que o Sol, dentro de alguns bilhões de anos, vai inflar numa gigante vermelha e calcinar todos os seus planetas, se nós não estivermos aprendendo a migrar, babau a eternidade. E aí, posso filosofar sem pensar nisso? Então, ciência tem uma dimensão filosofal, tem uma lição pragmática, técnica, e o encanto de trabalhar com isso é deixar que as crianças se debrucem sobre essas questões. As crianças podem ser apresentadas a questões de natureza tecnológica ou filosófica. Você pode ter uma criança trabalhando num laboratório de invenção, mesmo sem ter carregado ainda todos os séculos de cultura científica. Então, a graça, portanto, de trabalhar no ensino voltado para as ciências hoje é não apartá-la nem da engenharia, nem do lado tecnológico, nem da filosofia, ou nem da sociologia, nem do pensar a relação humana. Então, esses dois lados, pragmático e filosófico, da ciência, têm que estar trabalhados junto e complementarmente, porque eles não se separam. E o nosso professor está preparado para isso? Não. Não? Não. Grave, não. grave. Não, os professores não podem estar preparados para isso e não por nenhuma responsabilidade deles. Quer dizer, eles foram formados para reproduzir um negócio que já era anacrônico no século passado. Quer dizer, imagina o que é você proibir o jovem de usar um aparelho de comunicação na sala de aula. Isso tem que ser estimulado. Você levanta uma questão, o cara vai lá, baixa a coisa lá e conversa com você em cima do que ele está olhando lá. Há muitos anos, há 10 anos atrás, eu estava dando uma aula e lembrei de uma relação curiosa que eu tive com o Paulo Vanzolini, porque eu ia sair para uma palestra e tinha posto na vitrola aquele bolacha, aquele vinil, né? Velho vinil. Selo Eldorado, Paulo Vanzolini por ele mesmo. E tocou uma música que chamava Tempo e Espaço. Tempo e espaço confundo e a linha de mundo é uma reta fechada. Isso como começa o... Eu falei, ué, eu já conhecia essa música há muito tempo, mas linha de mundo, reta fechada, pô, é a geodésia. Então o tempo e espaço é o espaço-tempo einsteiniano. Eu digo, ué, será que é possível? Aí eu ouvi a música até o fim e produzi a minha palestra, que ia dar em Rio Claro, em cima da música do Vanzolini. Quando eu terminei a palestra, escrevi a letra. Quando eu voltei, liguei para o Paulo Vanzolini e ele confirmou. Disse, sim, eu passei uma madrugada aí num bar aí com um colega meu de turma. E físico. Físico. E aí, da conversa, Paulo Vanzolini, que era zoólogo, ele faleceu recentemente, fez os tempo e espaço. Eu estava contando para os meus alunos esse incidente. De repente, um aluno, com o tablet dele, em Wi-Fi, baixou e botou o Paulo Vanzolini por ele mesmo cantando uma música na minha sala de aula. Faz a diferença, né? Faz uma enorme diferença você ter jovens que estão ligados, plugados. Nesse caso foi uma música, no outro pode ser uma equação. Então, a graça de se trabalhar a ciência com essa perspectiva e com jovens conectados é que você tem uma porção de parceiros pensando junto. Você lança um problema e todo mundo está atrás de resolver o problema. Vem para o quadro de debate com você. Essa é a beleza. Agora, os nossos professores foram formados não para isso. Foram formados para despejar conhecimento e cobrar. E cobrar na prova que você reproduz igual, e não para produzir autores, investigadores, parceiros de pensares, né? Então, por conta disso, o trabalho mais importante nesse momento é reformular a formação de professores. Eu estou envolvido nisso até o pescoço. A nova Faculdade SESI de Educação vai trabalhar com essa perspectiva. E nós estamos começando com alguns cursos de extensão, de pós-graduação, e a graduação começa no ano que vem por área do conhecimento. Então, com essa ambição. É um belo desafio. Como que é por área do conhecimento? Tipo... Você vai formar um professor que é de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Ele pode ensinar cada um dos componentes ou trabalhar
combinadamente. Da mesma forma, ciência da natureza, física, química e biologia. Bem da verdade, física, química e matemática, tem muito professor que ensina os três pela sua proximidade conceitual e técnica. Biologia é um pouco mais difícil de integrar. O fenômeno vida é muito diferente, mas nós estamos dispostos a enfrentar esse desafio. Eu estou estudando muito para poder trabalhar nisso. Para incluir a biologia. Exatamente. Nesse momento, estou estudando muita biologia, estou estudando Bom, astronomia. tem dupla hélice, teve um papel dos físicos, Não, né? tem muita coisa. E se você olhar... Físico-química, né? E às vezes você compreende melhor um aspecto da vida se você tiver um olhar físico. Por exemplo, a mitocôndria é uma das organelas da célula. A mitocôndria é a bateria recarregável da célula. Ela é a unidade que transforma o alimento em trifosfato e adenosina, que é a moeda energética da vida. Ora, se você olha desse jeito, uma célula e todas as suas mitocôndrias, talvez você pense melhor por que célula e o telefone celular têm o mesmo radical. Porque ambos têm autonomia energética. O celular é uma célula, porque eu posso andar com ele por aí. Ele está ligado porque ele tem autonomia energética. A célula também tem autonomia energética. Só que a bateria dela é a mitocôndria. Ao mesmo tempo, eu posso olhar a mitocôndria como um outro ser, né? Nós somos uma colônia de seres. A mitocôndria tem o seu DNA que não é o nosso. Não é o DNA nuclear. Ela é herdada da célula ovo da mãe. Não foi herdada do pai. Então, veja que coisa interessante. Ao mesmo tempo, eu olho a mitocôndria de uma perspectiva evolutiva. Lá no passado, há 1 bilhão de anos, mais de 1 bilhão de anos atrás, os bichos incorporaram essa bactéria, esse bicho aí que é a mitocôndria. A mitocôndria é um ser, não é um ser eucarionte, é um ser procarionte. Ele não tem um DNA nuclear. Ou seja, foi uma coisa lá atrás na história da vida que então, eu posso olhá-la tanto dessa linda perspectiva evolutiva, como da perspectiva física. É a que dá autonomia para a célula, por isso que a célula chama célula. Por isso que ela tem autonomia, ela tem a sua própria energética. Então, essas coisas todas, veja, nos permitem, isso que eu acho a graça de estar vivo hoje, né? Poder olhar os problemas sociais que são grandes e difíceis de enfrentar, mas ao mesmo tempo olhar a nossa variedade de culturas, de religiões, de convicções e apreciar essa variedade, né? Então, eu não pratico nenhuma religião, mas é indiscutível que eu venho de uma vertente cristã, que é herdeira da sua vertente judaica. Ora, o fato de nós termos tido percursos de convicções diferentes, para mim, é uma beleza. Tá certo? Então, o conviver com a diversidade étnica, religiosa, de gênero, etc., que o mundo contemporâneo permite, é uma beleza. Essa cidade contemporânea incrível. Você vai lá no centro comercial, no 25 de março, tem uma galeria inteira que você só escuta mandarim. Você tem um pedaço da China encaixado ali. E ao mesmo tempo você tem judeus, árabes e tal, naquela profusão de culturas, ideias, etc. Digo, porra, que beleza. Né? Quem sabe, pergunto eu, nós, se conseguimos melhorar ainda mais, porque nós temos muito preconceito, muita besteira entre nós, nós não possamos dar uma lição para o mundo de convívio, né? Recentemente, eu tive uma conversa boa com um dos formadores de professores mais importantes de Singapura. Ele esteve aqui semana passada. Tivemos um diálogo no MASP. Pô, Singapura, em meio século, tornou-se uma das principais economias do mundo.
tem 5 milhões de habitantes e 15 milhões de turistas. E tem etnia malaia, da Índia, da China e tal, com a variedade de cozinhas, de convívio. Digo, pô, mais uma bela lição para a gente aprender. Então, A educação de Singapura é fortíssima, né? fortíssimo. Eles deram um banho de formação de professores. Curiosamente, uma belíssima formação de professores. Por isso que eu fui conversar com ele, né? Então, nós estamos num mundo muito diferente, muito complicado, mas com instrumentos e recursos que, se a gente souber usar, a gente termina esse século com uma bela ilha no universo. É uma perspectiva. Obviamente, as dificuldades são grandes, mas são os desafios, né? Como você falou, por exemplo, o professor querer proibir o aluno de estar conectado, né? Isso, de certa forma, eu me lembro que eu estava com a Cláudia Costino no Rio de Janeiro e a gente estava num esforço de conseguir colocar a rede Wi-Fi em todos os bairros, em todas as escolas, né? E uma vez eu fui visitar uma escola ali perto do Maracanã e eram umas escolas, antes de sair eu olhei lá a Cláudia fazia vários quadros, né, mostrando a evolução das coisas, né? E eu olhei, aquela escola que eu estou indo já está com Wi-Fi. Aí, quando eu cheguei lá, peguei meu celular, não funcionava. Daí eu fui conversar lá com ele, não, porque o técnico não veio e tal. E o que eu percebi? Na verdade, eu estava lá por uma atividade de teatro, não tinha nada a ver com internet. Não fazia falta, não atrapalhou em nada a atividade. Mas eu dei uma checadinha, né, para ver a coisa. Eu percebi, assim, em alguns lugares, tem até um certo boicote do corpo docente para que a coisa não funcione. Não facilite esse acesso. Esse acesso. Porque, obviamente, os garotos lá... nós tivemos um jovem aqui não é da Rocinha, é de Antares. Antares é uma outra favela mais ao norte do Rio, bem conflagrado. E eu trouxe ele aqui no Nova Estela porque ele é um caso único, né? Assim, o garoto arrumou um emprego também de office boy, almoxerifado, lá na Central do Brasil, e ele ia de trem, de Antares até lá, que são horas, né? E no trem ele tinha um celular, não era um smartphone, um iPhone, um celular muito simples, mas ele começou a escrever histórias, né? Olha que beleza. E ele acabou juntando, deu uma melhorada nessa história, então ele passava limpo num caderno, não era nem... Chegava em casa e descarregava, né? E esse garoto, contando a história dele aqui, conversando, né? Você sabe o que ele fazia? O bico dele era consertar celulares na favela. Eu falei, onde você aprendeu? Ele falou, não sei, eu fui mexendo, às vezes é uma coisa simples e tal. Eu fiquei técnico de celular durante um tempo, para juntar um dinheirinho e tal. E hoje em dia ele está viajando o mundo, virou um escritor, o livro dele vende nas livrarias, chama Fiel, história de um rapaz da droga, uma história pesada, né? A história que ele retrata. Mas é impressionante mesmo, porque mesmo nas regiões mais pobres, os garotos têm um aparelho, né? Porque são planos que você compra muito barato, as redes têm preços diferenciais para... Todo mundo, nesse país, tem muito mais celular do que gente. Mais celular do que gente, mais número de celular do que gente. Curiosamente, isso é um outro instrumento de democratização. Porque a possibilidade de você se conectar, trocar e tal, então você tem uma mãe que é empregada doméstica, mas ela está atenta para os filhos que ficaram na casa da vizinha, etc., e pode conferir essas coisas. Então, é um item de cidadania. E nós somos um dos países mais comunicantes do mundo. É um país que a nossa tradição da oralidade africana, que é bonita, nos põe gente que conversa, gente que troca. E o celular é um instrumento poderoso. Eu me lembro quando começaram as redes sociais, eu participei, por estar ativo, né, em muitos debates, né, fui convidado no começo do Twitter no Brasil, a gente fazia os encontros de twitteiros culturais, né,
E eu fui muito para o Nordeste, porque pega exatamente o que você falou, esse lado repentista do nordestino, né? Ele já é uma comunicação. Claro, Você claro, lembra o Mário Chember, claro, né? claro, claro. Ninguém dialogava mais do que. Pronto. Não, Agora, ele imagina. agora, você acha que o professor a gente consegue envolvê-lo nisso? Se abrir para essa. Mais do que isso, mais do que isso. O professor hoje está muito infeliz com a sua solidão, porque a chamada grade curricular aprisiona cada componente curricular, é o professor com aquele seu bando de alunos. Só que se você tem 40 alunos na classe e você trabalha para garantir o mínimo salário, digamos, você dê, vamos colocar por baixo, 30 aulas por semana, veja o número de alunos que você tem. Você não consegue memorizar nenhum nome deles. Então, essa organização do professor como protagonista, diante de um grupo de jovens inquietos, num momento, às vezes, em que a explosão hormonal, tá certo? Energia. De sensualidade. Você quer todo mundo quietinho ali. Num momento de rápida e fácil comunicação, esse ser professor está hoje tragicamente desafiado. Ele percebe, ele tem ou a irritação e a agressividade ou a apatia dos seus alunos. Então, o convidá-lo para uma outra prática, em que ele não é necessariamente o protagonista permanente, mas ele é um organizador de ações, de projetos e tal, em que o jovem realmente exerce a sua autoria e ele, a boa função do organizador, do orientador, etc., ele vai ficar feliz, sair da sua solidão de protagonista único para quem não quer te escutar, porque a sua conversa não interessa eventualmente. Menezes, por incrível que pareça, o tempo já voou. Achei Achei fantástica a tua visão, né? No meio de coisas tão, como você falou, complicadas acontecendo, você tem várias brechas, né, para a gente pensar como a Nova Estela, como aconteceu lá na época do Tycho Brahe, do Galileu, da gente olhar estrelas novas, ideias novas e vamos em frente. Nova Estela se despede e semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal ou, né, no YouTube, tudo online.